Olá, nós estamos na nossa aula 3. Que Deus te abençoe. Obrigado você que deixou teu like, você que já deixou teu like, você que deixou teu comentário, está compartilhando as nossas aulas nas tuas redes sociais. Isso ajuda muito no crescimento do canal. Que o Senhor Jesus te abençoe por esse ato de ousadia que você tem, tá bom? Aula 3, o Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 1, versículo 18 fala sobre o nascimento de Jesus. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Gente, Mateus capítulo 1, 18 fala sobre o nascimento de Jesus Cristo. O capítulo 1, iniciando aqui no versículo 18, nos mostra que Maria estava noiva, desposada ou esposa de José. Essa palavra desposada significa noiva. Nessa época havia um contrato de casamento que era feito entre o noivo e a noiva. O noivo ficava na sua casa e a noiva ficava na casa dela. E o casamento ele acontecia quando ambos ali se uniam, Mas nesse momento eles estavam apenas noivos. Maria era esposa de José, porém ela, antes de se ajuntar com José, antes de casar com ele, que o ato público de casamento era quando o noivo tomava a noiva e morava com ela. Ela se encontra grávida, só que aqui em Mateus é tudo muito sintetizado, porque a ideia de Mateus, o evangelista aqui, o apóstolo, Mateus, ele tem o perfil do Evangelho de Mateus é diferente do perfil do Evangelho de Marcos, Lucas e João. Mateus ele quer mostrar para os seus irmãos judeus que Jesus era o Messias prometido no Antigo Testamento. Então aqui tudo é muito sintetizado, ou seja, tudo muito resumido. Nós vamos fazer uma ponte nas próximas aulas em Lucas capítulo 2, para a gente entender um cenário mais expansivo, mais enriquecido de conteúdo, para nós entendermos o cenário quando Jesus veio a estar nesse mundo, através do ventre de sua mãe Maria. Mas aqui no versículo 18 já fala que o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada, noiva com José, antes de se ajuntar, e achou-se ter concebido do Espírito Santo. Ela fica grávida do Espírito Santo. Lucas capítulo 2, quero que você leia aí na sua casa com calma. Lucas capítulo 2, eu vou fazer uma aula só de Lucas capítulo 2, para a gente ter um cenário melhor, uma roupagem melhor aqui sobre essas movimentações aqui, mais precisamente. Mateus 1, 19 e 20, versículo 19. Então José, seu marido, como era justo, Então, no 18 ela fica grávida, ela aparece grávida ainda estando noiva, mas no 19, José, o seu marido, como era justo, era uma pessoa que temia a Deus. Ser justo na Bíblia é uma pessoa que cumpre a vontade de Deus. Ser justo na Bíblia não é a pessoa que devolve o troco para a mulher do caixa, quando a mulher do caixa ali, ou a pessoa do caixa te dá o dinheiro a mais, e você viu que a pessoa deu o troco errado e você devolve. Não. Ser justo, biblicamente, significa cumprir a vontade de Deus por completo. Então José, seu marido, como era justo e não queria difamar Maria, ele intentou deixá-la secretamente, ou seja, ele pensou, vou deixar ela, e vou fazer isso de forma secreta, porque se as pessoas souberem que ela está grávida, não estando casada, ela vai ser apedrejada até a morte. Então ele faz isso por amor a ela, ele pensa em deixar ela secretamente. No versículo 20 diz que ele estava projetando tudo isso, e eis que em sonho lhe apareceu o anjo do Senhor, dizendo, o anjo aparece para José em um sonho, e diz assim, José, filho de Davi, por quê? Porque José era da linhagem, A gente vê isso na genealogia. José, filho de Davi, o anjo fala, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que está dentro dela, o que está sendo gerado dentro dela, é do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo estava gerando dentro de Maria uma criança,
o próprio Jesus. Então ele recebe essa visita do anjo e ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. O anjo está dando as instruções para José receber Maria. Maria não pecou, Maria não errou, Maria não adulterou, Maria não traiu José. Isso tudo é um plano de Deus. E a gente vai ler Lucas capítulo 2 para entender de forma bem precisa e detalhista toda essa situação. Mas a gente está aqui estudando o Evangelho de Mateus, vamos começar aqui pela essa porta da frente, que vai ser legal. Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados, o anjo fala. Versículo 22. Tudo isso aconteceu. Agora aqui, nós vamos entender qual é a missão de Mateus no Evangelho dele, a qual carrega o seu nome. Mateus capítulo 1, versículo 22, Mateus ele vai mostrar agora qual é a missão dele. Ele conta a história de uma virgem que estava noiva de José, que era da linhagem de Davi, como a gente viu até agora. Essa virgem fica grávida, o marido dela, ou seja, o esposo dela, o noivo, tenta deixá-la secretamente, o anjo aparece, explicando que o que está nela é do Espírito Santo, que ela não traiu ele, que é para ele receber, né, a sua esposa, e ela vai dar à luz a um filho. Aqui no 21, porá o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aí no 22, agora nós vamos entender qual é a missão desse evangelho. O evangelho de Mateus é essa é a missão. Aí Mateus começa. Você vai ver Mateus falando muito sobre isso. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz. Esse profeta do Antigo Testamento. Mateus ele faz os links agora. 23, eu deixei até em vermelho ele destacado. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Então observe, Mateus, no versículo 22, ele fala que tudo isso aconteceu. Ele entra agora na história fazendo as pontes, porque a ideia de Mateus é contar a história da vida de Jesus, os passos de Jesus de forma muito resumida, mas linkando com o Antigo Testamento para mostrar para os seus irmãos judeus, né? Mateus era judeu, ele quer mostrar para os seus irmãos que Jesus é o Messias, a qual foi profetizado os seus passos, tudo que ele ia fazer, a forma que ele ia chegar no mundo. Então essa é a ideia de Mateus. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Gente, aqui só para vocês terem uma ideia, essa palavra, ela é muito profunda. Deixa eu ver se eu acho aqui. Essa palavra ela é muito profunda. E eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, traduzindo é Deus conosco. Mateus, ele está citando aqui, esse aqui, Isaías capítulo 7, versículo 14. Mateus está citando Isaías capítulo 7, versículo 14, que diz assim: portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Isaías 7,14. Então, Isaías está lá no Antigo Testamento. Isaías recebeu uma revelação de Deus e ele textualiza: vai chegar um dia que Deus vai dar um sinal para vocês. Esse sinal é de uma virgem que vai conceber, vai dar à luz a um filho e o nome dele tem que ser chamado de Emanuel. Então, 700 anos antes de acontecer, foi profetizado. Então, Mateus, ele está fazendo uma ponte. Mateus ele tá mostrando que essa profecia se cumpre na vida de Jesus. Por isso que você vai ler isso em Mateus capítulo 1, versículo 23, Mateus capítulo 1, versículo 22 e 23, Mateus batendo em cima dessa questão. Tá? Versículo 24, e José despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. Então José aceita ficar com Maria porque entende que o que ela tem é do Espírito Santo. Capítulo 1, versículo 25. E não a conheceu até que deu à luz ao seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. No próximo encontro nós vamos fazer uma ponte,
Faremos uma ponte ao Evangelho de Lucas para uma visão mais ampla e um cenário mais enriquecido sobre esse início, essa introdução da chegada de Jesus no mundo através do ventre da sua mãe Maria. Nós vamos usar aqui mapas bíblicos aqui, uma forma bem legal, vocês vão entender de uma forma bem diferenciada e vai enriquecer teu conhecimento. Você vai ver como é maravilhoso, é gostoso estudar a Bíblia, delicioso você estar buscando mais a palavra de Deus. Vai te enriquecer de uma forma muito forte, tá bom? Quero pedir para você deixar seu like, deixar teu comentário, isso ajuda muito no engajamento desse vídeo. Você compartilhar nas suas redes sociais, convidar pessoas para se inscrever nesse canal. Você que tem dúvida, entre em contato comigo no meu WhatsApp. Eu tenho o meu Instagram também. Gostaria muito que você me seguisse lá no Instagram. Você que ainda não se inscreveu nesse canal aqui, se inscreva, tá bom? Nós vamos estar estudando a Bíblia aqui de forma muito espontânea. Eu vou deixar aqui anexo também o link do PDF dessa aula. Todos os PDFs das aulas eu vou deixar de forma gratuita para vocês aí tá utilizando. Que Deus abençoe e vamos avante no poder que é no nome de Jesus Cristo. Até o nosso próximo encontro.